Olá, seja muito bem-vindo ao Na Prática com Ricota e hoje eu vou falar sobre como utilizar o Lead Scoring nos seus projetos de marketing digital. Muito bem, se você nunca viu Na Prática com Ricota, seja muito bem-vindo. Se você já conhece Na Prática com Ricota, você sabe que esse vídeo aqui é feito com extremo carinho, extrema atenção, para que você possa acompanhar comigo como dá para fazer um trabalho de prático realmente, né? Mão, assim, o dedo até com micha. Então eu trago o meu computador, trago a minha tela para você poder aprender muito mais comigo. E hoje o vídeo é sobre Lead Scoring, que é uma técnica que a gente utiliza em projetos de inbound marketing para facilitar a nossa entrega de leads, ou seja, de contatos para possivelmente comercial ou fazer uma oferta para esses leads para que eles possam comprar da empresa que a gente está trabalhando. E nessa linha eu quero mostrar para você aqui já direto a minha tela, então vamos lá. A visão aqui do papo com Na Prática com Ricota é sempre a mesma, mas antes eu já quero lembrar você de que você pode já dar o seu joinha e você deve se inscrever no canal e ativar as notificações. Coloca o sininho aí para ele entregar, o YouTube entregar para você o vídeo o mais rápido possível sempre que sair um vídeo novo. Mas voltando aqui para minha tela, o que é o tal do Lead Scoring? A própria tradução, a tradução de Lead Scoring, eu vou falar da palavra lead, seria o contato, e scoring seria pontuação. Então o que na verdade é? O lead scoring é uma pontuação que eu dou para cada contato, ou seja, cada lead que eu tenho na minha base, ou seja, no meu sistema. Eu dou uma determinada pontuação para saber se aquele lead é bom ou não é bom. E normalmente esse lead scoring, o lead scoring, ele, na maioria das ferramentas, porque não é uma convenção, não é todo mundo, tipo a RD, que é o que eu vou falar mais aqui em cima, o RD Station utiliza de um jeito, o HubSpot usa um pouquinho de outro, o Lead Lovers utiliza de outro, e outras ferramentas, ActiveCampaign usa de outra forma, e outras ferramentas vão usar de formas diferentes. Tem ferramentas que nem tem, por exemplo, a questão do Lead Scoring não faz sentido para elas terem, mas aqui, se você trabalha com o RD Station, se você trabalha com o HubSpot, você trabalha com a Lead Lovers, essa técnica funciona para você sim, tá? Então o Lead Scoring, ele normalmente é dividido em duas partes, Que duas partes? Deixa eu já botar isso aqui em negrito. A primeira é uma visão de perfil, ou seja, informações sobre aquele lead, e a segunda é baseada em engajamento, que são informações sobre interação com materiais ou e-mails. Vou botar materiais, páginas ou e-mails. Como assim, Fábio? Então vamos lá. Primeiro, perfil. O que quer dizer essa visãozinha aqui de perfil? Eu vou atribuir, a ferramenta que atribui uma determinada pontuação, a gente já vai falar um pouquinho sobre ela, baseado nas informações do lead, ou seja, nas características daquele lead. Normalmente isso aqui está relacionado à persona ou avatar, depende da onde você aprendeu marketing e tal. É tipo ir na escola A ou ir na escola B, em uma fala persona e outra fala avatar, que no final das contas é a mesma coisa. Mas a gente tem aqui a visão sobre o lead, então tem a persona e tem o avatar, onde eu consigo saber quanto mais próximo de uma determinada pontuação grande, mais alinhado aquele meu perfil tá comigo. Já o engajamento, que é um outro item aqui, deixa eu colocar de outra cor, vou botar um azulzinho aqui, bebê. O engajamento, ele é um conjunto de informações sobre interação daquele lead com materiais, páginas ou e-mails. Então, por exemplo, acessou uma determinada página, ganha tantos pontos. Abriu um determinado e-mail, ganha tantos pontos. Clicou em um determinado link do e-mail, ganha tantos pontos. Baixou um determinado material específico, ganha tantos pontos. Então, é um somatório de pontos. Então, dentro do perfil, a gente normalmente, eu vou falar mais da Resultados Digitais, ela classifica em 4 níveis. Perfis A, B, C e D. Então, quanto mais próximo do A, mais alinhado está o lead do Lead Scoring configurado, tá? Então,
Eu não posso falar assim, ah, o lead A é o lead ideal para a minha empresa. Não. Na verdade, se você configurou da forma correta, com os dados da sua persona, aí beleza. Agora, vai que a pessoa configurou do jeito errado. Então, não posso fazer essa afirmação, né? Já o engajamento, ele é relacionado ao ponto, né? Então, vai de 0 até o infinito. Tá? Eu não sei desenhar aqui em conjunto de caracteres o símbolo do infinito. Se você souber como desenha o símbolo do infinito usando caracteres, coloca aí pra mim, Ricota, faz isso no seu teclado, ou então já cola o símbolo do infinito aqui embaixo, porque se eu der mais alguma aula na prática, eu precisar do infinito, eu quero saber desenhar esse infinito. Eu só sei escrever o símbolo do grau, do A, enfim. Tomar cuidado para não apertar as coisas aqui e parar de gravar. Vamos lá. Então, é do 0 até o infinito. Então, é um número, né? O engajamento, ele é um número e o perfil são letras. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os perfis. E o perfil, né? O perfil, normalmente para a ferramenta associar, ele vai de 0 a 10, né? Então, sendo D próximo a 0 e A próximo a 10. Né? Então, depende da ferramenta, a calibragem da ferramenta, a forma com que ela faz. Ela normalmente define primeiro como um número para depois ela transferir e ficar fácil para que você leia, né, e entenda a informação de um jeito mais interessante. Seria ruim se ela botar 0.812. Você não sabe se é A, se é B. Então, ela traduz diretamente para uma letra para que você possa acionar esses leads de forma mais fácil. E como você já sabe, né, o nosso papo aqui é na prática. Então, eu vou mostrar aqui para você. Quando eu acesso a ferramenta da Resultados Digitais, você pode olhar aqui na minha tela, eu tenho ali os campos, né, Dashboard, atrair, converter. Quando eu clico em relacionar, eu vou ter o item chamado Lead Scoring. Né, e só está disponível para contas Pro, acima de Pro, né, Pro Enterprise, contas Base que não tem acesso ao Lead Scoring. Por isso que é interessante que você faça o upgrade da sua conta para poder utilizar essa funcionalidade. Se você clicar aqui em Veja como funciona, ele vai explicar exatamente o que eu estou falando para vocês, que eu acabei de explicar no nosso quadrinho branco aqui. E ele mostra, né, ó, Lead A, aqui dentro da nossa plataforma, de 10 até 7,5 é o Lead A. O B é de 7,4 até o 5. O C é de 4.9 até o 2.5 e o D é de 2.4 até o 0, ou seja, baixou de 2.4 eu já considero o D, né? Não precisa ser só 0 a pontuação com relação a respostas de informações. Agora, com relação à pontuação, ele explica mais aqui embaixo, que é a visão de interesse. Mas eu vou explicar para você aqui no passo a passo. Então vamos lá, eu vou clicar aqui em configurar o Lead Score e aí digamos que eu já tinha definido a minha persona. Eu defini as características da minha persona. Obviamente, eu tenho que ter os campos configurados, não vou entrar nessa linha, mas você teria que ter os campos personalizados, né, configurados aqui dentro da RD. E eu já tenho. Os meus são cargo, faturamento e possui CNPJ. E eu atribuo para esses cargos aqui, né, então, dizendo que eu quero que o meu Lead Scoring considere somente esses 3 campos. Eu tenho mais de 25 campos personalizados aqui, né? Se eu clicasse aqui para vocês, vão ver 25 campos aí, coisas que eu pergunto para os meus leads, que eu quero perguntar, saber mais do dia a dia deles, e até serve como dados estatísticos para mim, para o meu time. Mas o que realmente importa para saber se um lead é A, B, C ou D são esses 3 campos. Então, a primeira coisa que você precisa entender é como é que a gente vai fazer o cálculo do Lead Scoring. Né? Então, imagine o seguinte, vamos voltar aqui para a nossa visão. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 3 campos, e eu falei ali para vocês, né? Para ser um perfil A, eu tenho que atingir, né, até 10 pontos. É o teto, né, de eu ter essa pontuação. Esses 10 pontos significa 100% da pontuação possível de ser atingida. Imagina, como se fosse um campeonato. O 100% dos pontos é 10, nesse caso. Quando eu tenho 3 campos, cada campo conta por 33% de participação. Só que eu tô aqui, ó, ignora que essa informação de 100, 90 e 90, daqui a pouco a gente já fala sobre ela. Ignora isso. Imagine que os 3 campos tivessem o mesmo peso. Quando a gente fala do mesmo peso, se eu tenho os 3 campos que eu defini, cada campo conta por 1/3, né, 33%. Então, a grande jogada é que eu consiga, né, a grande jogada é que eu consiga que meu lead responda os 3 campos. Por quê? Porque se ele responder os 3 campos, eu vou poder classificar da forma correta, né, cada um desses pontos.
Onde é que as pessoas erram muito, né? Então, aqui eu já vou marcar como negrito, né? As pessoas erram, às vezes, quando elas colocam aqui, ó, adicionam 10 campos. Então, se eu tenho 10 campos, eu quero ter o melhor lead scoring, eu vou adicionar campo atrás de campo, e a hora que a RD fizer isso, eu vou ter o lead perfeito para o meu pessoal do meu comercial. Mas se eu tenho 10 campos, cada campo conta por 10% de participação. Então, aqui, até para adicionar, né, cada campo, né, no máximo, vai dar 3,33 pontos para o lead, né, para o lead. Agora, quando eu estou falando aqui, ó, se eu tenho 10 campos, até para você poder entender, se eu tenho 10 campos, eu no máximo, né, cada campo, no máximo, vai dar 1 ponto para o lead. Então, digamos assim, se o teu lead responder os 10 campos que você botar para ele, você pode atingir 10 pontos. Mas digamos que o lead não vai responder, né? E esse é uma recomendação que eu tenho. Então, uma dica extra aqui, ó, dica do Ricota. Vamos lá. Uma diquinha boa aqui para você. A primeira sacada que você tem que entender é, normalmente, para cada campo a mais que você adiciona, você perde 10% de conversão dos seus formulários. E aí, o que você quer me dizer sobre isso? Se normalmente eu tenho ali uma página de conversão que vai entregar um e-book com 10 campos, a pessoa pode não se sentir interessada, principalmente se ela tiver no celular. Imagina, preencher tudo para pegar um e-bookzinho, né? Vou falar um e-bookzinho porque nem sempre é um super ultra material para aquela pessoa. Então, será que vale a pena para ela preencher? Então, para cada campo que você põe, você vai deixar de converter menos pessoas. E aí entram menos leads. Mas aí você fala, mas eu quero o lead perfeito. Então, ao invés de entrar 100 pessoas para você poder olhar, talvez vão entrar só 10 que responderam. Aí que você vai olhar se é A, B, C ou D, né? Então, o cuidado que você tem que ter, né? Então, aqui, cuidado, é não encher de campos nos seus formulários. E aí, a gente entra na nossa recomendação, né? Na visão. Por quê? Porque se eu tiver poucos campos, eu consigo trazer toda a pontuação do meu lead. Se eu tenho muitos campos, eu vou precisar que esse lead responda múltiplas vezes. Aí você fala assim, Ricota, mas ao invés de eu mostrar os 10 campos de uma vez só, eu vou mostrar primeiro, então, aqui é um exemplo, né? Capturo primeiro 3 campos, depois outros 3, depois outros 3 e por fim o último campo, né? Você vai fazer isso. Olha quantos que a gente vai falar, ó. Quantas conversões que a pessoa vai ter que fazer para você poder realmente chegar a 10 pontos do lead score nota A. Então converte uma vez, depois converte outra aqui, depois converte uma segunda. Na quarta conversão, somente depois de converter em 4 materiais, 4 sistemas, 4 coisas que você vai dar para a pessoa, para ela te dar a informação dela, você vai ter que engajar a pessoa 4 vezes para conseguir dizer se ela é realmente um perfil A. Então aí que está o nosso maior problema. Se você adicionar campos demais, você dificilmente vai conseguir ter leads A ou B, que normalmente levam uma pontuação muito mais alta. Então minha recomendação que eu diria aqui para você é, primeiro, né, utilize no máximo 3 campos no lead scoring. Você adicionar muita coisa é um problema para você. Recomendação, no máximo 3 campos por lead scoring, porque se você tiver muito mais campos, matematicamente vai ficar mais difícil de que o seu lead preencha, né? E eu nem entrei no mérito aqui do peso, né? O problema aqui do peso é outro. Vamos falar agora só do peso. No meu caso, eu tenho 3 campos, só que eu estou dizendo aqui, ó, o cargo, ele para mim é mais importante do que o faturamento e se a pessoa tem CNPJ ou não. Por que que o cargo é mais importante? Porque eu entendo que eu oferto um produto mais para donos de agências. Então eu tenho a tendência de procurar pessoas que são donas do próprio negócio, né? E ele influencia muito mais do que a pessoa ter dinheiro ou não, porque é questão da comunicação. Eu comunico primeiro para a pessoa certa e depois eu ajudo a pessoa a ter o faturamento necessário para comprar o meu produto. Basicamente seria isso.
né? E se tem CNPJ ou não, não quer dizer muita coisa. A pessoa pode ter o CNPJ e não necessariamente ela se sente dona da agência e tudo mais. Enfim, mas é um campo secundário que eu também tenho. Só que na linha da RD aqui, eu consigo dar peso, né? Então, a grande jogada que eu diria aqui para você é, se você for fazer um formulário, coloque né? Se tiver múltiplos, os campos com maior peso primeiro nos seus formulários. Então, se eu tenho que exibir, cara, eu vou exibir só nome, e-mail e um campo só. Que campo que eu vou escolher? O campo com maior peso. Eu vou exibir nome, e-mail mais 2 campos. Que campos que eu vou exibir? Eu vou escolher o cargo aqui, aí depois eu posso escolher o faturamento ou o CNPJ, não importa. Vou escolher 5 campos, eu vou botar todos do lead scoring. Mas se tiver que escolher, escolha pelos que têm maior peso, porque isso vai ajudar você a determinar mais rápido o lead scoring, né? Dá para você chegar a uma pontuação um pouquinho já maior, tá? Então esse é um cuidado que eu teria. Próximo cuidado, que é da parte realmente prática, da vivência do dia a dia. Tome muito cuidado com a forma com que você cria seu campo nas ferramentas. Então aqui RD tem formas de você criar o campo, aí eu vou ser bem simplista, tá? Por input do usuário, né, que para quem é front-end aí sabe o que eu tô falando, mas você deixa o usuário escrever qualquer coisa, ao invés de selecionar, e tem a forma de selecionar, de você dar as opções para a pessoa poder selecionar. Escolha sempre que possível, para botar para um lead scoring, opções. Né? Então, dê opções para a pessoa escolher. Por exemplo, um campo ótimo aqui, ó, possui faturamento. É sim ou não. Não dá para a pessoa escrever talvez. Ela não pode escrever. E ela não pode escrever o não sem acento, né? Que é um problema da nossa língua. A gente tem acentuação. Então a pessoa poderia escrever o não sem acento e meu sistema nunca ia computar. Ou então o sim, né, sem estar em maiúscula. Digamos que o sistema não reconhecesse maiúsculo e minúsculo. Então seria um problema. Então eu prefiro que o campo seja um select, ou seja, uma seleção de opções. Até vou colocar aqui, ó, 3. Sempre que puder, utilize campos com seleção de opções pré-definidas. Ou seja, não deixe o usuário entrar com alguma informação no campo. Por quê? Digamos aqui, ó, na minha linha do cargo. Quando a gente começou o projeto do Mestre Academy, o cargo a pessoa podia escrever o que quisesse. Então eu não sabia, às vezes a pessoa fala assim, sou proprietário, ao invés de só colocar proprietário. Antigamente não tinha o item CEO, então eu não sabia, a pessoa preenchia como CEO, eu não sabia se ela é o meu perfil ideal ou não, né? Então simplesmente ela ficava no limbo, né? Ela não ganhava pontuação. E é o meu perfil ideal. Então o maior problema é quando é o teu perfil ideal, aquele lead, e você simplesmente não identificou ele aqui dentro do sistema. Então, essa é uma das formas com que a RD aqui no caso faz. Então, para cada uma das respostas, eu também dou um peso. Então, eu tenho que multiplicar, né? O peso do campo mais o peso da resposta para chegar na pontuação. É isso que eles dão uma granularidade aqui para você considerar os pesos. Se você não sabe usar, né? Usa 10 e 1, tá? Para ficar bem fácil. Não tenta ficar inventando modo igual a gente faz aqui, 8, 5. A gente faz alguns cálculos para conseguir entender se a pontuação vai chegar ou não. Mas, no geral, né, o que eu diria para você é não deixe o usuário entrar com a informação. Se você deixar o usuário entrar com a informação, a chance do seu lead scoring ter a pontuação correta vai ser muito mais difícil. E, né, vou usar uma dica extra aí, sempre siga a definição da persona. Eu sei que às vezes pode ser que o seu cliente chegue, vamos adicionar mais tal campo, vamos adicionar mais tal coisa. Desde que esteja na sua definição de persona ou avatar, eu entendo que faz todo sentido, realmente pode ajudar, mas não passando de 3 campos, né, e não adicionando um campo desnecessário. Às vezes a pessoa quer adicionar um campo aqui de tipo, quando quer ser contatado, amanhã, durante a próxima semana, e isso vai ser peso no lead scoring. Cara, não faz sentido, isso não deveria ser critério de lead scoring. O lead scoring deveria ser utilizado baseado no perfil da pessoa e não na urgência que ela quer contratar os seus serviços. Tá? Então, essas são as recomendações práticas que eu tenho aqui para você. Mostrei na prática para você como é que faz uma configuração do lead scoring. Obviamente, aqui na tela, depois que eu configurei o lead scoring, eu clico salvar e avançar. Eu não vou entrar na linha da pontuação em si. Clico salvar e sair. E a RD vai pedir aqui para mim, obviamente eu não fiz nenhuma alteração no meu lead scoring, mas ele teria um botão aqui de aplicar atualizações. Se eu tivesse mexido no meu lead scoring, ia ter esse botãozinho aqui embaixo, eu clico aplicar.
a RD vai processar os meus leads. A partir daí, o que acontece? Aí eu tenho a definição de leads A, B, C e D. Consequentemente, o que eu faço com isso? Eu chego e eu escolho, por exemplo, leads A e B, eu faço uma automação para, a partir do momento que o lead virar A ou virar B, eu posso entregar para o meu comercial fazer uma ligação para aquele lead. Né? Ou então eu disparo um e-mail fazendo uma oferta para aquele lead. Eu sei que ele tem aquele perfil e eu posso oferecer para ele. Olha, oi, você que é dono de agência, você já conhece o Agência 10X, o meu treinamento de gestão e vendas para donos de agências digitais? Acessa lá, agência10x.com. Seria uma forma. Toda vez que eu vir um lead A, eu posso dar uma dica para essa pessoa se cadastrar na minha lista de espera. É uma forma de se trabalhar, é uma forma com que a gente trabalha para algumas das empresas. Obviamente tem aqui diversos nuances, né, de coisas que a gente pode fazer com perfil A, perfil B, perfil C e perfil D. Obviamente, tem uma dica extra, né? Vou botar aqui uma diquinha extra, dica extra, que seria deixa eu ir um pouquinho mais para baixo. Tenha muito cuidado com o lead D. E isso eu já vi muitas vezes a gente ia tomar, às vezes, puxada de orelha do próprio cliente, né? Dizendo assim, tem muito lead D na minha base, apaga os leads D tudo, né? O cuidado com o lead D é que talvez esse lead não tenha a quantidade de pontos necessários para ser um lead A, B ou C. Esse é um cuidado muito importante, porque às vezes você carregou demais a quantidade de campos que você usa no lead scoring, e aí o que acontece? Chega nesse momento, você não atinge a pontuação mínima, né? Lembrando, pontuação mínima, né? Aqui na RD você não atingiu acima de 2.4 e ele vai ficar ali em lead D. E aí você fica assim, tô com muita base lead D, vou apagar os D primeiro. Errado, né? Olhe os leads D com poucas conversões e chame os leads D com poucas conversões, né, para não dizer uma conversão, com poucas conversões, para converter em um novo material. E aí esse material, até botar assim, esse material precisa ter todos os campos do seu lead scoring, tá? Então aí é uma forma bem fácil de você chegar lá e dizer, me dá seus dados aí o mais rápido possível para eu realmente saber se você é um lead D. Mas eu já vi muito cliente falando assim, cara, eu preciso limpar minha base, tira os leads Ds, porque eles são leads ruins. Não necessariamente, é um erro muito comum. Beleza? Espero que você tenha gostado desse Na Prática com Ricota. Se você quiser mais vídeos como esse, sugere os temas aqui embaixo. Se você quiser que eu faça um sobre automação dentro do RD Station, só falar que eu faço um sobre automação, sobre essa história de levantada de mão, sobre o sistema de pontuação, que eu acho que é uma coisa mais simples, mas eu queria mais me ater ao perfil do lead, que eu acho que é mais fácil da gente utilizar. E de verdade, se você gostou desse vídeo, dá o joinha, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui e sempre Na Prática com você traz ideias e práticas reais do dia a dia que a gente vive aqui dentro da Agência Messi, beleza? Um forte abraço e a gente se vê na próxima oportunidade. Valeu!